Filho e do Espírito Santo. Amém. Há poucos dias, dia 12 de dezembro, foi a festa que, se calhar cá nestas terras não é tão famosa como do outro lado do Atlântico, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma aparição no México, no século XVI, apenas 10 anos depois de chegarem os espanhóis naquelas terras, e que deu realmente início à conversão massiva dos índios locais à fé católica. E então, agora, Nossa Senhora goza do título de Nossa Senhora de Guadalupe, como ela própria chamou-se, e é Rainha do México e Imperatriz das Américas, que foi estendido, inclusive, à América do Norte, pelo Papa João Paulo II. E então, obviamente, é uma festa que o Papa Francisco conhece melhor do que nós que vivemos neste velho mundo, mas que foi celebrada então no Vaticano de uma forma especial. E foi a ocasião para o Papa de falar de Nossa Senhora, como é evidente. Só que, como sempre, a gente pois tem de lamentar algumas palavras realmente infelizes que o Papa pronunciou, além de outras mais aceitáveis, até algumas bonitas, respeito a Nossa Senhora. Uma coisa com aquele vocabulário, aquele jeito de taxista portenho, ou seja, com essa vulgaridade argentina, pois ele disse que Nossa Senhora jamais quis ser chamada de corredentora e que estar a querer proclamar esse dogma da corredenção de Nossa Senhora seria uma, em espanhol, tonteria, ou seja, se traduz facilmente para o português, tonteira. Será alguma estupidez, uma ideia assim peregrina, e que Nossa Senhora é mãe, e com isto já temos todos os títulos, que não é preciso, pois, acrescentar outras vocações à Nossa Senhora. Então, obviamente, além da grosseria habitual do vocabulário, pois é a negação de uma verdade que é muito tradicional na Igreja, como veremos. Então, será que o Papa está realmente a nos confirmar na fé, que é a sua missão, ou se, por contrário, neste caso, e mais uma vez, está a fazer todo o contrário, exatamente o contrário disto. Ou seja, em vez de confirmar na fé, de provocar ainda mais confusão dentro da fé dos fiéis. Então, primeiro, e como sempre, temos de definir os termos. Sabe? De que estão a falar quando a gente fala de redenção e de corredenção, para ficarmos bem claros sobre de que estão a falar. Remir, o verbo remir significa, literalmente, pagar um resgate. Pode-se remir um cautivo, por exemplo. A gente paga uma suma às pessoas que raptaram uma criança, por exemplo, e essa criança fica livre a câmbio de uma suma de dinheiro. Então, remir, literalmente, é isto. Ou um escravo, na antiguidade, pois era remido pelo facto de alguém comprar a liberdade dele. E passava a ser um ser livre, deixava de ser um escravo. E passava a ser um homem livre. Quando a gente coloca um co, vem do com, ou latino cum, que significa juntamente. Colaborar, por exemplo, é laborar com, trabalhar com alguém. Então, co-remir, co-redenção, é justamente o facto de Nosso Senhor Jesus Cristo ter pago a dívida dos nossos pecados pela sua morte na cruz, e Nossa Senhora é o Redentor, e Nossa Senhora co-redentora é que colabora juntamente e em dependência de Nosso Senhor Jesus Cristo, que de facto é o único Redentor por direito, porque Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porquanto Ele paga por nós como homem, e esse preço tem valor infinito, porque essa pessoa é mesmo Deus, sim? Mas quis se associar uma ajuda, que é Nossa Senhora, que participa nessa obra da redenção juntamente e em dependência com Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que se entende por a corredenção de Nossa Senhora, ou o título de corredentora, que se dá a Nossa Senhora. Então, a questão é saber, é mesmo uma tonteira?
Ou seja, ou existe isso na revelação, no magistério da Igreja. Será a revelação, Sagrada Escritura e tradição, e depois o magistério da Igreja que dá a interpretação católica dessa revelação que nos chega mediante a Sagrada Escritura e a tradição. Então, vejamos se isso existe. Existe na Sagrada Escritura, se isso existe na tradição, se isso existe no magistério da Igreja. Obviamente, nós estejamos à procura da palavra corredentora ou corredenção na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura e a revelação de Deus não é um manual de teologia. Quem forja aquelas palavras técnicas são os teólogos, precisamente, que vão pôr um nome preciso, técnico, sobre uma realidade que existe. Sim? Também não existe, por exemplo, a palavra transubstanciação nas Escrituras. No entanto, é um dogma da nossa fé que, durante a Santa Missa, acontece essa transubstanciação. Passo de uma substância a outra, o pão que se converte imediatamente na substância do corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, então nós procuremos a palavra. O que interessa é a ideia, o conceito. Existe, sim ou não, algo na Sagrada Escritura, primeiro, na tradição depois, que realmente esteja identificado com esta palavra de correrência. Então, vamos ao Gênesis, primeiro livro de todos, que dá início à Bíblia. Capítulo 3, dos versículos 14 e 15, temos a famosa sentença de Deus ao demónio, e que ao mesmo tempo é uma profecia do papel que vão ter, respectivamente, o demónio e Nossa Senhora. Porém, inimizade entre ti, Deus fala para a serpente, o demónio, e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Então, lá temos a revelação daquela mulher misteriosa por enquanto, que é Nossa Senhora, que vai ser a mãe de Deus, essa virgem que dará à luz a um filho, que está profetizado também neste mesmo livro, pois, e sobretudo vai acontecer um paralelo que vamos encontrar através de toda a revelação entre Eva, que era a mãe dos vivos, mas que colaborou com o pecado de Adão, e Nossa Senhora, que é a mãe dos vivos do Novo Testamento e que colaborou com o Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Gênesis mostra já esse paralelo. Sim? E temos como uma espécie de espelho em que vamos ver um anjo, uma mulher que dão um problema, outro a solução. Temos esse anjo, que é o demónio, um anjo mau, mas enfim, anjo, disfarçado de serpente, que vai utilizar a mulher para convencer Adão de cometer o pecado original. Adão era o único que podia cometer o pecado original. Eva peca antes, cronologicamente, mas ontologicamente o pecado original pertence ao príncipe, o primeiro de todos os homens, dos seres humanos, que é mesmo Adão. Num caso hipotético de ter pecado Eva, mas não Adão, como teria ter sido o caso, seja, Adão a dizer, não, eu não faço isto, tu pecaste, muito mal feito, mas eu não vou fazer. Sim, bom, o caso hipotético ter acontecido isto, não existia o pecado original. Eva teria cometido um pecado pessoal, mas não existia o pecado original, porque Adão é o príncipe, justamente a origem de todo o gênero humano. Mesmo Eva foi tirada de Adão. Portanto, mesmo Eva é parte de Adão. Então ela cometeu um pecado pessoal, mas não original. E temos uma influência evidente, se bem Adão é quem comete o pecado original, no entanto, faz-no com a ajuda, de certa maneira, de Eva. Eva é que vai como continuar aquela tentação da serpente, do anjo, para propor comer aquela fruta da ciência do bem e do mal para o seu marido, Adão, que termina pecando. Então temos um anjo, uma mulher e o homem. Sim? O demónio, Eva e Adão. E então Deus vai restaurar aquilo como num espelho. Temos a primeira anunciação, se pode dizer, do mal, e agora temos a anunciação do bem. A anunciação que vai também ter esse paralelismo. Um anjo, uma mulher e um homem. O anjo Gabriel, que vai dar de parte de Deus, pedir de parte de Deus a aceitação da maternidade de Nossa Senhora sobre Nosso Senhor Jesus Cristo e também sobre nós. Não reduçamos
esse sim, esse fiat mihi secundum verbum tuum, esse sim de Nossa Senhora, apenas a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é perfeitamente ciente das profecias e sabe que o Messias prometido é um Messias que vai sofrer e morrer numa cruz. E ela aceita ser aquela mãe, não apenas do menino Jesus, que estejamos no Natal, mas do menino Jesus prometido à cruz. E ela sabe muito bem disto. Ela tem meditado durante anos as profecias de Isaías, que são tão precisas que chegou-se a ser chamado de quinto evangelho, porque fala do Messias que sofre. Então, ela aceita, não sem saber, se calhar nos pormenores todos, evidentemente, mas a essência do que será a sua missão e do que será a vida e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos esta mulher que tem esse diálogo com um anjo e do qual vai resultar finalmente a encarnação redentora. Então, temos realmente como espelhado duas cenas, duas anunciações que nos mostram o paralelismo que existe entre Eva e Adão. Assim como Adão é que comete o pecado, é Nosso Senhor Jesus Cristo quem redime os homens para a sua morte. É o único mediador. Não há problema. A Sagrada Escritura também diz isto. Por direito é o único. Mas, assim como Eva teve um papel decisivo na comissão do pecado original, Maria também vai ter um papel decisivo na redenção das almas. Então temos este primeiro paralelo que está mais que sugerido pela Sagrada Escritura em Gênesis 3, 14 e 15. E, obviamente, em São Lucas, no primeiro capítulo, versículo 38, com essa anunciação que já referi neste momento. Então temos isto, temos ainda no Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 26, que nos descreve Maria Santíssima de pé ao pé da cruz. Não desmaiada, como às vezes os pintores tiveram a má ideia de representar. Não, o Santo Evangelho diz explicitamente estava de pé a mãe de Jesus, Maria, ao pé da cruz. Então, ela a estar de pé, não está ali desmaiada ou apenas vendo uma coisa, está participando, está com quem apoia a outra pessoa ao pé da qual está. Sim? É a atitude de uma sócia, não é a atitude de uma espectadora. E então, ela vai receber-nos neste momento como os seus filhos. E ela então continuamos com aquele paralelismo com Eva, a mãe dos vivos. Ela vai, nesse momento, gerar as almas, a vida nova, a vida divina, e assim como Eva se deu à tentação de querer ser divinizada, ou seja, tomar o lugar de Deus, sereis como deuses, Nosso Senhor, neste momento, permite que nós sejamos realmente, pela graça santificante, divinizados. E então temos Maria, que vai tomar para si esse castigo de Eva, darás à luz na dor. Sim? Nossa Senhora das Dores, que está ao pé da cruz, é a mãe que dá a luz aos seus filhos. Sim? Neste momento, Nosso Senhor, que merece, pela sua morte, a nossa vida, sim? Que nos abre de novo as portas do céu, mas a nossa mãe do céu, que está mesmo a dar-nos a luz misticamente neste momento. Mulher, é aqui o teu filho. Filho, é aqui a tua mãe. Sim? Então, esse intercâmbio é justamente a prova da missão muito especial, muito única, pois, de Nossa Senhora. Não há mais ninguém, nem os santos, nem os anjos, pois tenham este papel que Nossa Senhora tem ao pé da cruz, juntamente com Nosso Senhor Jesus Cristo. A independência, tudo bem, não existe, Maria sozinha não nos salva, mas também Deus não quis nos salvar sem a ajuda de um ser semelhante a si, de uma ajuda semelhante a si, fazendo ainda esse paralelo com Adão e Eva. E termino com o último livro da Sagrada Escritura, o Apocalipse de São João, capítulo 12, em que também vamos ter o anjo, a mulher e o homem. Temos o anjo mau, desta vez, aquele dragão vermelho, que está a perseguir a mulher com o seu filho. Então, até os fins dos tempos, aquela oposição de Nossa Senhora e do seu filho com o demónio e a sua gente
continua e mais do que nunca. E sabemos que a Lúcia disse, quando foi perguntada relativamente à terceira parte do segredo de Fátima, que era só ler os capítulos 12 e 13 do Apocalipse para saber de que se tratava. Então, aquela luta do dragão vermelho, ou seja, o demónio, contra a mulher, pois, obviamente, é a luta de Nossa Senhora contra o demónio, da gente do demónio contra a gente de Nossa Senhora. Então temos, através de toda a Sagrada Escritura, do primeiro livro até o último, este paralelismo que se faz entre o demónio e o bom anjo, Eva e Maria, e finalmente Adão e Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, obviamente, o papel de Maria está definitivamente aquele de co-redentor, aquele que é sócia de Nosso Senhor Jesus Cristo na obra da redenção. Mais uma vez, a independência dela por concessão de Deus, não por direito absoluto, porque isso só pertence ao Senhor Jesus Cristo, mas, no entanto, Deus quis fazer-se uma ajuda semelhante a si na obra da redenção das almas. A tradição seria muito longo citar todos os santos padres que falam dessas coisas, este tema do paralelismo entre o novo Adão e o Adão do Antigo Testamento, que se terá, são muitos. Há muitos santos padres que falam disto, São Justino, Santo Inácio de Antioquia, etc. Mas, obviamente, para ver a palavra técnica de corredentor a corredenção, é preciso esperar até o século X, ou seja, aos anos 900 e tal, ou seja, já choveu bastante desde então, pois, para aparecer essa palavra técnica de corredentor. Um teólogo não muito conhecido, mas que tem o mérito de ter cunhado aquela palavra, que vai criar essa palavra corredenção, para dizer algo que já existia, como vimos, se tanto na Sagrada Escritura como nos comentários dos Santos Padres, mas ele tem esse mérito, um tal João, não sei quanto, de criar aquela palavra técnica. E aquela palavra depois é recolhida pelos teólogos todos, posteriores ao século X, há de ser abandonada explicitamente no Vaticano II. Então, é um vocabulário que existe por toda a parte na Igreja, todo mundo usa praticamente. Essa palavra, essa doutrina está exposta como opinião comum dos teólogos e como algo recebido na Igreja, até o Vaticano II, por isto, debaixo do alqueire. Porquê? Por causa do ecumenismo. Os protestantes não aceitam que Maria Santíssima seja nem mediadora e muito menos corredentora. E então, eles não gostam, e como o Vaticano II tratou-se de fazer as vontades dos protestantes, então negaram a petição que foi entregue de definir a mediação universal de Maria e a corredenção de Maria. São verdades que o Concílio Vaticano II considerou, como bem disse o seu legítimo herdeiro, que é o Papa Francisco, como tonteras, para não atrapalhar o diálogo ecumênico com os protestantes. Agora, se vamos ao magistério, porque além, ou seja, o instrumento de transmissão da Sagrada Escritura e da tradição é mesmo o magistério da Igreja, vamos ver que também lá é uma doutrina muito comum e recebida entre os papas. Leão XIII tem duas encíclicas em que fala disto. A Iucunda Semper diz, em substância, Maria foi partícipe da dolorosa expiação de Cristo. E diz que morreu no seu coração. Então, não morreu fisicamente neste momento, mas morreu após a cruz no seu coração. E na encíclica Auditricem Populi diz que foi Maria cooperadora no mistério da redenção humana. Então, não está a palavra corredentora, mas claro, impossível. Sim. São Pio X, que tem uma encíclica mariana muito, muito linda, a De Milum, diz que Maria foi associada por Cristo à obra da nossa redenção e retomar aquela distinção entre Nosso Senhor que merece de condigno, ou seja, por direito estricto, e Nosso Senhor que mereceu de congruo, ou seja, por conveniência, a redenção do gênero humano. Então, Bento XV, Pio XI também tem textos paralelos, e Pio XII, justo antes do concílio, então, não tem nada menos do que 3 encíclicas onde fala disto. Então, não vou referir ainda, porque senão paramos mais, mas é algo que está muito presente no magistério, desde quando menos, Leão XIII até Pio XII, e que desapareceu do mapa
com o Concílio Vaticano e os papas seguintes, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco, que calam aquela verdade em aras do ecumenismo. Então, mais uma vez, temos um Papa que, longe de nos confirmar na fé, está a criar mais e mais confusão ainda. Por ecumenismo, com certeza, porque continua, ele pregou-se como herdeiro e continuador do Vaticano II e dos papas subsequentes, mas acho, é uma análise pessoal que pode ser confirmada depois, mas, como eu já disse, é preciso ver as intervenções de Francisco, não como isoladas, sino como parte de um sistema que ele está a continuar de pôr no lugar da fé católica, um sistema de pensamento. E então, acho que dentro do sino etamazônico, do sino alemão até agora, trata-se de redefinir o papel da mulher dentro da igreja. E então, é torcer o papel de Nossa Senhora na redenção para poder incluir as mulheres no sistema que estão a colocar no seu sítio. E o Papa, então, neste momento, com aquele sermão em que começa muito bem a citar São Bernardo, de Maria nunca se diz bastante, etc. Então a gente diz, poxa, então vamos ter um sermão mariano muito lindo, e depois sai com isto. Então temos o típico papel da autoridade modernista, tal e qual como definida por São Pio X na sua encíclica que condena o modernismo. Sim. A autoridade para o modernista é a pessoa que vai ser a fonte da unidade. Até agora tudo bem. Mas de que jeito? Travando os mais adiantados dentro da modernidade e empurrando aqueles que estão atrasando-se. E então a unidade está feita. O Papa tem o papel de ver que é o que é aceitado pelo conjunto dos católicos. E então travar aqueles que estão a ir demasiado rápido e tratar de fazer todo mundo seguir. Então temos essa constante contradição. De Maria nunca se diz bastante, mas tudo o que se diz além de ser mãe de Deus é uma tonteira. Então, a gente diz, como é isso? Então, até cita a ladainha de Loreto, porque lá não é um título, são uns quantos. E diz, bom, se isto também existe, mas bom, fundamentalmente, Maria é mãe. Se concordamos, ou seja, o fundamento de todos os privilégios de Nossa Senhora é a maternidade divina. Muito bem. Mas só não tirar os outros privilégios. Sim. E um filho de Maria deveria estar zeloso e feliz de multiplicar, pelo contrário, os louvores da sua mãe. Mas lá vemos pessoas empenhadas, sim, a destruir o que durante 20 séculos, por se fosse pouco, pois a Igreja acreditou e os fiéis pois, praticaram essa devoção à Maria Santíssima. Então nós temos de manter isto, porque a devoção mariana, e incluído a devoção à corredenção de Nossa Senhora, não é uma coisa facultativa para um católico. Ou seja, não existe um católico que não seja mariano. Porque na hora que deixa de ser mariano, deixa de ser católico. Porque Deus é mariano, justamente, e Nosso Senhor Jesus Cristo também. E então, se Deus quis se valer de uma mulher para a salvação dos homens, para colaborar, pois nós não podemos dizer a pessoas que está aposentado, pode retirar-se, já não precisamos da Senhora. Será que fica lá? Nós ficamos com uma parte do que se dizia de Nossa Senhora. Não, Nossa Senhora é corredentora e nós temos de pregoar isto, mesmo que os senhores protestantes não gostem, mesmo que os senhores modernistas não gostem, pois, e com maior razão, vamos continuar a pregoar isto. E o papel da mulher, o verdadeiro papel da mulher na Igreja é justamente este. A estar ao pé da cruz. Não a estar na cruz, tomando o papel de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora não subiu à cruz. Estava ao pé da cruz, acompanhando Nosso Senhor Jesus Cristo, oferecendo à sua maneira o sacrifício de Cristo, mas o sacrifício de Cristo não foi, nem ela foi sacerdote, porquanto, muito menos as outras. Não porque a mulher seja menos que o homem, porque são papéis diferentes. São duas maneiras, dois modos de realizar-se a natureza humana, cada um com as suas particularidades e as suas missões. E confundir todo não ajuda nem a um nem a outro, e muito menos a Igreja, no caso do sacerdócio feminino. Sim? E então, o que nós temos de fazer é o que o nosso fundador, Marcelo Lefebvre, fez com a fraternidade. Fundou uma fraternidade sacerdotal, porquanto
o coração da fraternidade é mesmo a missa e, portanto, o sacerdócio. Mas, praticamente, imediatamente, apresentaram-se moças que queriam ser freiras da fraternidade. E ele teve de fundar uma congregação, por isso chamou a sua irmã de sangue, que era da mesma congregação do que ele, mas freira, evidentemente. E então, para fundar as Irmãs da Fraternidade São Pio X. E aquelas irmãs, justamente, têm como modelo Nossa Senhora na sua corredenção. Então, não é uma novidade, não faz falta inventar outra coisa. Já existe uma coisa tradicionalíssima, sim, que é o papel da mulher na igreja a imitar Nossa Senhora Corredentora. Então, nós ficamos tranquilamente e em paz com a tradição, com o magistério de sempre, e deixemos os mortos a sepultarem os mortos, porque mesmo a definição do Concílio Vaticano II poderia ser isto: os mortos a enterrarem os mortos. E assim como acontece na Páscoa, ou assim como acontece até fisicamente agora com o Sol, que está, a luz do Sol, a perder importância durante estes dias de inverno, pois chega um momento, um paroxismo, assim, que a noite é mais longa do que o dia, mas depois é o início, e Deus sempre trabalha assim, é o início de uma ressurreição, ou seja, o Sol começa a ganhar de novo terreno sobre as trevas, e a vida começa a ganhar terreno sobre a morte, e é assim que as coisas de Deus funcionam. Só que nós é que temos de manter essa fidelidade. No Natal, quem estão lá? Uns pastores, praticamente ninguém. Está Nossa Senhora, São José, uns pastores e mais nada. Na cruz, quem está lá? Nossa Senhora, São João e praticamente mais ninguém. Então, é sempre quando todo parece acabado assim que Deus toma contas deste assunto e ressurgem as coisas. E nós, com certeza, mantendo essa doutrina, mantendo a fé católica, mantendo a Santa Missa, os sacramentos sempre, é que estamos mesmo no coração da ressurreição da Igreja. Não cabe a menor dúvida sobre isto. Ficamos ao pé da cruz com Nossa Senhora Corredentora, assim seja.